Olá, eu sou o Thiago e eu vim aqui contar para vocês o que aconteceu comigo. Bom, eu vim de uma família um pouco complicada. Eu tenho 6 irmãos, 3 por parte de mãe e 3 por parte de pai. Da parte de mãe, cada irmão ele é de um pai diferente. E dos meus irmãos, eu sou o único que conheço o meu pai. Eu morava na rua da casa do meu pai, porque o meu pai ele era casado, ele já tinha um filho e ele traiu a esposa dele com a minha mãe. Bom, e eu fui gerado nessas circunstâncias. E eu morava na rua da casa do meu pai, mas eu cresci nessa rua vendo meu pai, mas eu nunca tive um relacionamento com ele. Eu nunca pude ter um relacionamento de pai e filho, porque foi uma questão que ele não queria. Eu tentei algumas vezes eu fui frustrado tentando esse relacionamento, mas eu acabei que não tive esse relacionamento. E desde quando eu era criança, minha mãe deixava eu na vizinha para olhar para ela ir trabalhar. E eu acabei passando a minha infância nessa casa, era em frente à minha casa, eu passava a infância lá, eu acordava, eu ia para lá, tomava café e eles cuidavam de mim, porque ela é como se fosse minha babá. E quando eu tinha 6 anos, a minha mãe ela teve um problema na cabeça que ela perdeu o controle das decisões dela. Ela começou a agir de forma descontrolada, ela teve que ser internada algumas vezes. E isso me marcou muito, porque eu acabei perdendo meu relacionamento de mãe e filho com ela. Porque ela não tinha controle das suas decisões. E isso me marcou muito quando eu era pequeno, porque eu não tinha com quem me abrir, eu não tinha com quem ser cuidado. E com o tempo foi passando, eu fui crescendo, e com 12 anos eu passava mais tempo na casa da vizinha do que em casa. E a minha avó um dia ela falou assim, por que você não vai morar lá? E eu cansado da situação de ouvir isso, eu falei assim, tá bom então, eu vou. E eu peguei minhas coisas e fui na casa dessa vizinha, onde eu chamava de vó, tratava todo mundo como da família. Eles me reconheciam como uma pessoa da família. E eu falei assim, eu vim morar aqui porque minha avó mandou. E eles falaram, tá bom, e desse dia eu passei a morar lá. E eu comecei a crescer e viver numa região onde eu tinha muito contato com pessoas envolvidas em drogas, eu tinha pessoas muito próximas que eram traficantes, eu tinha pessoas que usavam, eu conhecia pessoas que usavam, pessoas me ofereciam por causa desse contato e eu tive muito contato com isso. Eu tinha muito contato nesse meio, eu comecei a ter que tomar escolhas muito cedo para não cair nesse meio, porque minha avó ela sempre me dizia que esse era um caminho sem volta, esse era um caminho que não era bom e por obedecer a ela eu acabava não fazendo essas coisas. Eu lembro que com 14 anos, eu lembro que num final de semana, tinha sido a primeira vez que eu saí para beber, para aprontar, para ficar com as meninas. E eu lembro que eu fiz isso numa semana e na outra semana tinha uma amiga nossa na rua que a gente sabia que ela estava envolvida com drogas, a gente queria ajudar ela de uma maneira e ela falou pra gente que ir numa igreja nesse domingo. E a gente foi todo mundo, foi um grupo de mais ou menos umas 20 pessoas junto com ela nessa igreja. E acabou que a gente foi na igreja, todo mundo, e eu lembro que no final eles reuniram a gente, esse grupo de pessoas que estavam lá, e falavam se vocês querem aceitar Jesus. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu aceitei, eu orei, eles oraram por mim. E eu lembro que no começo foi engraçado, porque eu passava a semana inteira na rua fazendo as mesmas coisas, aprontando do mesmo jeito, e chegava no final de semana, eu estava na pracinha onde eu sempre jogava bola, e o pessoal assim ficava, cara, você vai na igreja hoje? Eu falei, não vou, cara, não tô nem nada a ver com esse negócio de igreja, mas dava 5 horas, 6 horas, eu saía correndo, ia para casa, tomava banho para poder ir na igreja, para ir de carona com a mulher que levava a gente na igreja. E eu comecei indo assim, e falava que não, e eu comecei a caminhar desse jeito, e aí eu comecei a gostar de estar lá, porque eu era bem recebido, eu era bem tratado, eu comecei a ser cuidado, tinha pessoas que começaram a me acompanhar, começaram a dar célula, a falar da apostila do discipulado, e eu comecei a gostar. E no final eu comecei a entender que Deus tinha algo para a minha vida. E foi nessa igreja, o sonho de Deus, que eu tive entendimento do que é um corpo, do que é uma família, do que é ter Deus como nosso Pai, do que é a paternidade espiritual. Eu lembro que num congresso a pastora Zelinda me usou como um exemplo e no final ela me chamou junto ao apóstolo Hélio e falou assim, você ouviu a gente falando de Eliezer e a gente quer cuidar de você como Eliezer, a gente quer ativar a sua vida para você alcançar grandes coisas e se você permitir ser cuidado. E eu falei que eu gostaria, que eu queria e a partir desse momento eles começaram a cuidar de mim como uma paternidade que eu não tive sobre a minha vida e eles começaram a cuidar e a me ativar e lançar. E a primeira grande experiência que eu tive quanto a isso foi que eu estava terminando o ensino fundamental e eu precisava trocar de escola. E eu sabia que as escolas que tinham perto de casa não eram boas, eu não tinha bons exemplos. E junto com uma amiga a gente foi atrás de uma bolsa de estudo numa escola particular.
E voltando dessas escolas, a gente passou na igreja lá no Sonho de Deus e a gente conversou com o apóstolo Hélio que a gente estava fazendo, ele perguntou pra gente o que a gente foi fazer. E eu lembro que ele perguntou pra mim que curso que eu gostaria de fazer e eu falei que eu gostaria de fazer um curso de informática, que era uma área que eu gostava. E ele falou, tá bom, eu vou ver alguma coisa. E depois de algum tempo ele me chamou e mais um grupo de pessoas e ele chamou a gente, começou a explicar e ali ele deu início ao FAP, que é o Fundo Apostólico para a Educação, que financiava o estudo de crianças, financiava o estudo em escolas particulares e a partir daí eu comecei a estudar e comecei a ter uma perspectiva de futuro, eu comecei a entender que eu poderia sonhar, que eu não era privado de sonhar, que eu entendi que eu poderia alcançar grandes coisas porque existiam pessoas que me incentivavam a todo tempo. Eu vi que o que Deus tinha para minha vida não era aquela vida que eu aprendi desde o começo, desde criança, que eu não tinha um futuro, eu não tinha a chance de fazer uma faculdade. Eu vi que Deus ele tinha algo grande na minha vida e que eu poderia sim sonhar, que eu poderia sim caminhar. E com 16 anos eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, que a minha mãe ela veio a falecer e foi um tempo muito difícil onde eu tinha perdido uma referência de pessoa na minha vida e ali eu tive uma experiência muito forte com a paternidade, que eles me acolheram mesmo como um filho, eles me deram total apoio, eles me deram total suporte, me acompanharam de uma maneira impressionante e eles foram me acompanhando e ali eu entendi que Deus tinha algo muito grande na minha vida, Ele tinha algo muito forte, eu não poderia mais abandonar. É um sentimento de gratidão onde eu não conseguia mais sair daquele lugar de tudo que Ele tinha feito na minha vida, de todas as coisas que Ele me alcançou, de tudo que Ele fez por mim. E é um sentimento onde eu entendi que eu era amado e eu fui escolhido para ser gerado nesse tempo, nessas circunstâncias. E eu fui curado do problema com o meu pai, eu não tenho nenhum problema hoje com o meu pai, eu não tenho problema porque ele me rejeitou, eu não tenho problema porque ele me abandonou. Eu tenho o entendimento que Deus ele é o meu pai e Ele colocou pessoas importantes na minha vida, Ele colocou uma paternidade na minha vida que me cuida, que me ativa, que me lança a cada dia. E hoje eu vivo o sonho de Deus para a minha vida. E talvez você que está me assistindo, você veio de uma família difícil, você teve um problema com seu pai, você teve problema com seus familiares, talvez você veio de um lar onde não te ativam, onde não te lancem, onde não te reconheçam aquilo que está sobre a sua vida, mas Deus é o nosso Pai, mas Ele colocou o corpo de Cristo para nos cuidar. Nós precisamos todos ser cuidados, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser ativados e Ele colocou a sua igreja na terra para que isso possa se manifestar. E não importa quando, onde e como você veio ao mundo, pode ter certeza que Deus sonhou com você. E se essa história chegou até você, não foi por acaso, é porque Deus tem um sonho e você faz parte dele.